No programa de hoje, vamos conhecer um pouco da vida e da obra da artista carioca Maria Lynch, direto de Lisboa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje com um convidado super especial, uma convidada que veio do Rio de Janeiro. Ela divide o tempo dela entre o Rio e aqui em Lisboa. Maria Lynch. Tudo bom, Maria? Tudo ótimo, você? Tudo bem. Melhor agora, tendo o prazer de entrevistá-la. Ou melhor, um bate-papo, né? Vamos lá, me conta o seguinte, para a gente começar esse bate-papo. Em que momento da sua vida você se viu como uma artista plástica? Eu acho assim que tem nomes e rótulos e momentos que você se identifica, né? Sim. Mas eu acho que, por exemplo, eu desde pequena, uma brincadeira assim, desde pequena eu só gostava de catar sucata e fazer bichinhos de papier-mâché na escola. E eu não era nada boa aluna, então aquilo para mim já era uma identificação com o universo, sabe? Onde eu entrei naquele mundo fantástico e acho que dali meio que começou. Certo. Mas o momento que eu achei assim que eu realmente estava fazendo alguma coisa que tinha um valor significativo de arte foi quando eu voltei. Eu morei 6 meses em Paris e lá eu fiquei estudando arte meio autodidata, assim. Eu ia para o Louvre todo dia, ficava desenhando a tarde toda. Então, foi mais ou menos nesse momento. Aí eu voltei, eu fazia faculdade de filosofia no Rio e à tarde eu ficava o dia inteiro no Parque Lage fazendo aulas e aulas. E vendi meu primeiro trabalho ali, pintando no Parque Lage para um gringo. Então, talvez seja nesse momento que eu tenha começado de fato, Sim, assim, sim. né? Legal. E você lembra quais foram seus professores lá no Parque Lage? Lembro muito. Bom, a Iole, assim, foi muito importante para mim, para a parte conceitual e para a parte, acho que pensar o espaço, porque o meu trabalho, minha pintura pensa muito esses, como se fossem lugares imaginários, mas ele tem muito dessa questão do espacial. Certo. Então, comecei a fazer algumas instalações na altura, algumas esculturas que também estavam ligadas a essa relação. E fiz aula de pintura com o Luiz Ernesto. Eu fiz também. Com o Luiz Ernesto, ele é maravilhoso. Ele foi meu professor. Incrível, né? E eu lembro ele muito falando assim pra mim, poxa Maria, só começa. Eu lembro assim, sabe, me cobrando, pensando como é que eu ia pintar. E ele faz do seu jeito, começa. Isso foi fundamental pra mim. Pra você não ter empecilhos e medos, né? De coisas que te travem a essa fluidez do iniciar, assim, né? Isso foi muito legal. Bacana. Em que ano foi isso? Olha, isso foi tanto tempo atrás que eu não me lembro, mas 25 anos atrás. 25 anos, olha, muito quando tempo. Eu comecei Ah, tá. Eu sou da turma do Parque Lage bem mais nova, né? Um pouquinho antes da pandemia. Tá, mais recente. Mas o meu professor também foi o Luiz Ernesto. Luiz Ernesto está lá até hoje, né? Não, é incrível você poder estudar com pessoas que você admire, assim, né? Os artistas que você admira, isso é único. Sim. A Iole de Freitas, por exemplo, é escultora, né? É escultora. Eu morava em Ipanema, num prédio, que ela tinha se mudado. Eu não cheguei a ter contato com ela nesse prédio, mas eu lembro que as correspondências, ela deve não ter trocado, algumas ainda chegavam as correspondências no nome dela. Eu olhava lá, né, na hora de pegar as minhas, eu falava, Iole de Freitas morou nesse prédio? Que massa. Aí o porteiro, morava. Que legal. Não tinha nenhuma instalação dela no Não, prédio? infelizmente ela não deixou nada. Eu até deixei um trabalho meu na portaria, né, de presente, quando eu saí do prédio, mas ela não deixou nada, não. Me conta uma coisa, na sua carreira, tem assim alguma exposição que você fez que seria assim um divisor de águas na sua carreira? Eu acho que sim. Eu fiz uma instalação, foi a primeira grande instalação que eu fiz, chamada Ocupação Macia. Porque toda a minha pintura começou aí para ser, né, que eu estava falando do espaço, uma questão mais tridimensional.
eu queria que a pintura ela alcançasse todos os sentidos, né? Mas não é possível, porque é uma janela para um mundo que você adentra, mas você tem essa fisicalidade contida. E então eu comecei a pensar que forma que eu ia criar espacialmente onde as pessoas pudessem interagir com a obra. Então eu comecei a fazer umas minhas esculturas, quando eu estava até estudando em Londres, e elas ficavam meio penduradas, às vezes com uma certa organização, tomando aquele espaço. E aí foi quando eu falei, não, eu quero ocupar totalmente essa sala. Foi quando me chamaram para fazer uma exposição no Paço Imperial. Então eu fiz mais de 10 mil esculturas feitas à mão. Todas elas são abstratas, são formas que assemelham-se a bichos de pelúcia, vamos dizer assim, mas é como se fossem amorfas, né? Tem uma amorficidade. Essa palavra é meio estranha. E então foi uma exposição assim que as pessoas ficavam horas. Foi muito impactante para o público e para mim que fiz, assim, ver a reação das pessoas que ficaram bem tocadas com o trabalho. Bacana. E qual material usado para essas esculturas? É tudo tecido. Todas as minhas esculturas são feitas em tecido. Elas têm essa coisa macia, tátil, né? Então me explica uma coisa, você começou sua carreira já partindo para escultura e instalações antes de vir à pintura? Não, começou com a pintura. Com a pintura. Na verdade eu comecei com a fotografia. Primeiro trabalho meu inicial, fiz um curso de fotografia e meu interesse já era assim de tirar uma certa uma deformidade da realidade. Eu olhava, meu olhar estava para esse ponto de convergência onde o fantástico ocorria, assim, dentro do mundo real, né? Porque a fotografia está lidando com o real. Sim. E dali eu comecei a levar muitas imagens, eu tinha já muita imagem no ateliê e comecei a pintar essas formas. E aí começou esse repertório de linguagens, de formas meio amorfas, abstratas, nessa linha tênue, né, entre um abstrato e um figurativo. E aí desenhava muito também. Me explica uma coisa, as fotografias eram abstratas? Eram. Você lembra, assim, basicamente qual o motivo que você usava para fotografar? Eu acho que a minha atenção ela ia exatamente para esse lugar. Quando eu via alguma coisa que me chamava a atenção, que estava nesse ponto de equilíbrio entre uma imagem que ficasse disforme, vamos dizer assim, que não fazia sentido, mas que estava na realidade. Eu acho que eu sempre gostei desse, digamos, esse ponto de conversão, assim, né, onde tudo emerge e volta ao mesmo tempo. Tá e não tá, ele tá em suspenso, ele tá nesse espaço entre, sabe? E da fotografia você transformou isso depois em pintura no seu trabalho? É legal que a gente tem aqui, depois a gente pode mostrar os desenhos. Sim, sim. Porque os desenhos também foram antes da pintura, logo depois da fotografia, então eu comecei a desenhar. Eu tinha muitos cadernos e ficava sempre observando a mesma coisa que eu observava na fotografia. Então eu comecei a trazer também para o ateliê, daí vieram as pinturas, dessa mistura entre o desenho e a fotografia. Entendi. Então aí depois você veio para instalação e escultura. Na verdade, as esculturas se transformavam em instalações, né? Isso. E com relação, qual o seu ponto de vista com relação à instalação no mundo comercial, vamos dizer assim? Porque eu vejo, né, por exemplo, coisas em museus, até mesmo Joana Vasconcelos, né, ou Tunga, algumas coisas assim, que você não consegue imaginar aquilo que não seja ali onde ela está, certo? Não sei se é porque o meu pensamento, né, como eu sou, assim, eu venho da pintura, da fotografia e eu já meio que penso naquilo em vender, vamos dizer assim, então não necessariamente numa obra de arte ela é concebida para ser vendida, né? Ela pode ser simplesmente para ser apreciada. Mas no teu ponto de vista, a questão assim de você desenvolver uma escultura, não, uma instalação, vamos dizer assim, né? Você nunca está preocupado se aquilo
vai para casa de alguém, vai para uma instituição? Muito difícil de vender, né? Esse trabalho mesmo, depois eu fui convidada para levar essa instalação. Na época eu estava morando em Nova York, eu ganhei um prêmio da embaixada, super legal. Então eu consegui levar para Nova York. Certo. E fiz em parceria, era um prêmio do New Museum com o Storefront, que é uma outra espaço institucional ligado à arquitetura. Então a gente fez essa exposição, foi incrível, mas mesmo assim lá não vendeu. Achei que fosse vender para alguma instituição, é muito difícil, né? Mas é uma instalação grande. Certo. Então acho que é aquela loucura do artista, né? Que ele tem que fazer aquele trabalho, ele consegue. No meu caso ajuda, porque às vezes, né, vendo uma pintura, consigo fazer um projeto mais audacioso. Sim. Mas mesmo assim, eu tenho vários projetos de instalações que eu nunca fiz, porque eu sei que não vai ter como vender. Às vezes tem, por exemplo, um dos projetos que eu tenho são esculturas em resina, para resistir ao tempo do lado de fora. Só que é caríssimo, eu já fiz o projeto, já fiz orçamento, às vezes é inviável. Entendi. Uma coisa, quando você pensa no seu trabalho, em geral, você já atingiu, assim, você consegue lembrar pessoas, não pessoas, mas assim, para quais países que suas obras já foram, não só em exposição, mas que você sabe que clientes compraram? Compraram. Quando eu morei em Londres, claro, vendi lá algumas coisas, Nova York, depois passei uma temporada, eu fiz uma residência em LA, aqui em Portugal, algumas coisas Espanha, França, assim, mais por aqui, assim, que eu saiba isso. Bacana. Você já tem quantos anos de carreira? 25 anos, já fazia ano que vem. Você seria capaz de me falar assim, qual teria sido a exposição mais importante que você já fez na sua carreira? A exposição? Eu acho que essa que eu falei, que foi uma experiência muito interessante, que eu coloquei a instalação dentro de um RV, na frente, numa praça que tinha em frente ao New Museum. E é muito interessante ver a reação de uma cultura completamente diferente, porque esse meu trabalho faz muita analogia ao carnaval, essa metáfora, essa celebração do corpo. São muitas cores, são formas sinuosas e às vezes um pouco... tem uma referência muito forte do corpo, sabe? E o americano não tem essa relação. Sim. E foi uma experiência toda muito única, né? Era forrar esse RV inteiro por dentro, era um RV enorme e as pessoas entravam ali dentro e gravavam. Ainda fiz uma coisa de gravar segredos. Muito interessante, assim, como a coisa se deu. E era um público, era aberto, assim, completamente. Eu acho muito interessante quando você não faz uma exposição num lugar convencional, onde as pessoas vão já sabendo que vão ver arte, né? Elas são, assim, completamente surpreendidas. Isso eu acho muito legal. Bacana. Me fala um pouco sobre essas obras que a gente tem aqui ao fundo. Me conta uma coisa, tem várias, né? Depois a gente vai dar um tour pelo seu... Eu ia falar galeria. É um ateliê, uma verdadeira galeria de arte, que fica aqui em Marvila, em Lisboa. É um lugar super assim, né, da moda hoje em dia para arte, né? Tem muito ateliê, muita galeria. Sim, é um lugar que vocês estão aqui já há 7 anos, né? Você e sua mãe. A mãe dela, para quem não conhece, a Adriana Barreto, tem no meu canal, eu entrevistei ela há uns 2 meses mais ou menos, está no meu canal, aí Reis das Artes, depois vocês podem conferir, a mãe da Maria Linde. Inclusive, quando a sua mãe deu entrevista para mim, eu não sabia que ela era sua mãe. Eu te conhecia de nome, né? Lógico, não tem como não conhecer pelo seu nome. E aí ela falava assim, porque eu divido o ateliê com a minha filha. Não sei o que, tal. Legal. Aí daqui a pouco, não sei o que, minha filha. E eu ficava assim, né, rolando, né, o bate-papo, eu, meu Deus, quem é a filha dela? Né? Aí lá pelas tantas, ela soltou. Porque a minha filha, era alguma coisa que você tinha... era uma instalação que você estava fazendo no Rio de Janeiro. Acho que no Casa Shopping. Casa Shopping. Aí ela pegou e falou assim, porque a minha filha, Maria Lynch, você é mãe da Maria Lynch? Essa surpresa é muito boa. Tá até engraçado no vídeo que eu faço assim, me espanta. Porque inclusive você tem um irmão,
Tenho. Que é ator. Que é ator. Eu estava fazendo uma pesquisa. Família circense. Pois é. Ele, inclusive, ele mora hoje em Los Angeles, não é isso? Ah, legal. Não, e no Rio também a gente divide ateliê. Ah. Então, quando minha mãe veio morar aqui, mais ou menos uns 8 anos atrás, a gente achou esse galpão aqui. E agora já é difícil de achar alguma coisa. Sim. E aí ela falou, vamos dividir um espaço e tal, na vila. Então, também estou muito seduzida a vir para cá. Porque já trabalhei muito aqui, eu já fiz 2 residências aqui. Fiz essa exposição, que é essa série que a gente vai falar. Vai falar. E os desenhos, depois teve uma outra vez que eu vim, também fiquei 6 meses, que tem algumas pinturas do outro lado. Ah, sim. E também a gente vai mostrar depois. Vamos falar sobre esses 2 trabalhos. Vamos. Então, essa série, ela tem mais ou menos uns 2 anos. Eu decidi, ao longo, como eu falei, ao longo da minha trajetória, carreira, enfim, eu sempre desenhei. Mas era muito dividido, assim, o desenho que ele serve como uma certa base, estrutura da pintura. Eu tentei em algum momento fazer com canetas acrílicas, linhas na própria pintura, mas não funcionava da forma como eu achava que deveria ser. E aí um dia eu estava tentando fazer alguns desenhos na pintura e eu falei, não, acho que eu vou fazer o caminho inverso, eu vou fazer um apagamento da pintura e transformar isso em linha. Então, na verdade, é um negativo. Eu faço toda a pintura e depois tem esse apagamento. Então, funciona como um negativo, né? Como Sim. eu falei. Deixando essas linhas. E aí, as formas que sempre foram muito orgânicas, né, da minha pintura, começaram a aparecer essas formas mais geométricas, que eu gostei muito. Muitos dos meus desenhos têm referências de brinquedos de parque infantil, assim, eu sempre trouxe o lúdico, né, esse imaginário para o trabalho. Certo. E, então eu fiquei muito feliz com esse resultado. Eu fiz durante uns 2 anos essa série das linhas, com fundo preto. E agora, recentemente, eu já passei a fazer outra coisa. Certo. Você fez uma exposição aqui em Lisboa, no Centro Cultural do... Foi numa galeria chamada Heritage. Heritage. Heritage, que é ali na Lapa. Fiz a residência com eles e depois a exposição. Bacana. E era essa a série, não? Era essa. Era essa série. E também teve um momento aqui que um dos desenhos, muitas das coisas eu trazia muito para o ateliê quando eu vinha 8 anos atrás. Eu fiquei muito impressionada como tinha um lixo de coisas, assim, de portas e coisas assim fantásticas que eu via nessa demolição que estava acontecendo de Lisboa, né? Certo. E eu trouxe muita coisa para o ateliê. Eu não só desenhava, como eu trazia para cá. A peça então, mesmo? As peças. Nossa, eu fiz até uma incrível. instalação com essa peça e depois acabei jogando fora. Mas então eu comecei... Tem muito dessas peças aqui nessa série. É uma série de umas 10 pinturas, né? Que a gente está vendo só 2. Então começaram a entrar esses elementos também. Nessa coisa de demolição, né, de retrofit que está acontecendo em Lisboa, eu lembro que quando eu cheguei aqui em 2014, que eu fui morar em Príncipe Real, foi onde eu comprei o primeiro apartamento, eu lembro que estava tendo um prédio em frente, que estava tendo um retrofit, eles estavam detonando no prédio. Jogam tudo fora. E você não sabe, na caçamba tinha eu só não peguei porque devia pesar uma tonelada, mas era azulejo, era a parede com azulejo, português, óbvio, né? Aquele assim, lindo. Parecia uma obra da Adriana Varejão. Sim. Na hora que eu olhei aquilo na caçamba, eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, gente, ninguém vai pegar, pego ou não pego? A obra está pronta. Pois é, mas aí eu vi que eu não ia conseguir pegar, né? Eu falei assim, eu não consigo puxar isso aqui sozinho e tal. Nossa, eu achei coisas incríveis, Almira, assim, tinha uma balança. Há pouco tempo atrás eu guardei essa instalação. Tinha uma balança, assim, que eu acho que era de 1700, uma coisa assim fantástica. Nossa. Coisas inacreditáveis que eu encontrava na rua. Eu catava tudo. Uma louca do lixo. Mas tá certo, né? Porque tem assim, certas coisas que a gente, né? Você deve ter uma visão de, sei lá, algo que está numa caçamba que você olha e fala, meu, isso daqui é uma obra de arte, né? Não, isso aqui para desenhar, eu vou ficar desenhando isso assim de 1000 maneiras, fantástico. Agora me conta uma coisa, uma pergunta que eu sempre faço para os artistas, e óbvio que as respostas variam muito, né? Ninguém tem assim a resposta-chave, né, para essa pergunta.
Para onde você acha que caminha a arte no mundo? Para onde? É uma pergunta difícil, porque eu acho que ninguém sabe, né, com essa coisa da inteligência artificial, o que vai acontecer com o mundo, com a existência, com a nossa raça, seres humanos. Então, acho que a arte está dentro dessa questão, dessa dúvida, né? Porque hoje em dia, realmente, né? Outro dia até fiz um teste, assim, eu botei Maria Lídia, não sei o que, para ele fazer uma pintura, para eu ver a capacidade dele criar uma nova pintura minha. E eu fiquei muito impressionada. Sério? Ele realmente pega as suas formas, a sua linguagem, assustadora até, né? Então, assim, sempre se discutiu o fim da pintura. Agora, talvez mais ainda, né? Pelo menos da fotografia, né? Porque hoje em dia você gera uma fotografia, né, com um tema. Vou dar um exemplo. Eu fui na exposição do David Hockney, né, lá no Louis Vuitton. Até tem no meu canal o programa pronto. Foi editada, foi colocada semana passada no ar. E aí o que eu fiz? Eu cheguei em casa, que eu tenho o Leonardo AI, né, que é um super inteligência artificial e tal. E aí dentro dos trabalhos, o meu trabalho que me inspira muito do David Hockney são as piscinas. O meu trabalho é muito voltado para isso, a coisa meio Palm Springs, Los Angeles, tal, palmeiras, montanhas, modernistas. Sim, sim. E aí eu já tinha, óbvio que eu já sabia que existia uma série bem diferente dele, né, que foi uma inspiração mais no interior da Inglaterra que ele fez agora, tirando aquelas que ele fez anos 70, 60 de Los Angeles, né, Califórnia em geral. E aí ele tem agora uma série que é assim, um celeiro, um gramado, um fênix, uma árvore. Aí eu fui na inteligência artificial e eu fiz coisas, assim, eu gerei umas 40 imagens mais ou menos dentro daquilo que eu vi no Louis Vuitton, só descrevendo, eu quero um celeiro com teto vermelho. Mas com a linguagem do Hockney. A linguagem do Hockney, só que aí me saiu em fotografia, né, coisas assim espetaculares. E tem qualidade de impressão? Tem qualidade na impressão, dá para fazer um trabalho desse tamanho. Incrível, incrível. Super com mega resolução. Se você fizer num bom aparelho para reprodução de imagens, tudo, e a qualidade é excepcional. A grande pergunta, eu acho que é assim, a capacidade de intuição, né, de sentimento que temos e que eles não têm, que faz com que você continue com a capacidade de gerar criações e pensamentos a partir disso, né? Sim. Eu acho assim, que se você parar para pensar, se perguntarem assim, né, a pintura vai acabar? Não vai, nunca. Porque eu acho assim, se você parar para pensar, né, desde que o mundo é mundo, né, que você tem lá, desde as pinturas rupestres feitas em cavernas, e depois, sei lá, a Idade Média, com pinturas a óleo incríveis, né, como, enfim, a gente tem uma infinidade aí de obras de arte pelo mundo inteiro, dos grandes pintores. Aí, de repente, quando chegou a fotografia, aí todo mundo falou, vai acabar a pintura. Não acabou. Né? Aí depois, várias ameaças. Isso, aí depois vem a arte digital, né? A fotografia digital, né? Que eu comecei com a analógica, demorei 5 anos para aderir à digital. Porque rolava um certo preconceito, né, geral, de você faz foto digital. Aí de repente você vê que não tem onde comprar filme, não tem onde revelar, não tem onde ampliar, você vai ficar o quê? Não, eu comecei fotografando com analógica, né? E você pensar, né? A exposição, tudo, era um pensamento que você tinha que estar ali no momento presente para criar aquela foto. Sim, você criava, né? E tinha toda a questão da luz, do ângulo, ou seja, você tem que ser bom em tudo isso para tirar uma boa foto, né? E aí, de repente, continuou a pintura, né? E aí veio as instalações, as coisas gigantescas, não sei o que tal. Continua a pintura. Então, quer dizer, eu acho que enquanto houver o ser humano na Terra, vai haver sempre a pintura. Com certeza, quase que uma necessidade humana, né? Sim. De alguns indivíduos. Sim. Você vê que até assim, né? Se a gente parar para pensar, teve uma época que o abstrato estava dominando totalmente, né? Aí veio o cinético, tal, vieram, né? Foram mudando as artes. Aí, de repente, o hiperrealismo, de repente, voltou com tudo. Tudo, né? Na época que eu morava em Londres, eu fazia faculdade lá, né?
tinha de amigos pintores hiperrealistas, assim. Sim, que era uma coisa assim que muita gente já... cafona, né? Isso hoje em dia é cafona. Só que muitas leituras feitas, né, mesmo com pintura acrílica ou a óleo, enfim. Incrível. E outra coisa também, eu até faço um pouco disso, interpretações de obras clássicas, por exemplo, né, que hoje em dia você vê Mona Lisa com, sei lá, com óculos escuros, enfim, tem mil coisas, né? E muitas são de brincadeira, né? Até para camiseta, enfim. Mas existe também dentro da arte muita reinterpretação de obras antigas, né? Que estão fazendo também. Então, quer dizer, a pintura... Conceitualmente, né? Exatamente. Assim, falando sobre aquele pintor ou alguma... aproveitando aquilo, é um clássico, às vezes você faz uma brincadeira atualizando para os dias de hoje. Total. Caminha muito para isso, né? Bom, para a gente fechar, claro que a gente vai fazer uma visita para conhecer mais sobre as suas obras. Qual o recado que você deixa aí para as pessoas que estão nos assistindo no canal Reis das Artes? Um só, poderiam ser vários. Não, pode falar à vontade. Eu acho assim, às vezes muitas pessoas que estão assistindo, né, são jovens artistas, que estão começando, querem ver a trajetória de outros artistas. Eu acho que é sempre uma mensagem de que você tem um olhar singular, né, sobre a tua vida, sobre a tua existência. Então, faça, não importa o que, né, porque a gente tem muito autocobrança e críticas. Nossa, eu mesmo tive um professor aqui no Brasil que quase desistia, assim, de continuar, sabe? Porque às vezes é tanta cobrança, Sim. né? Então, eu acho que todo mundo tem essa capacidade de criar uma linguagem e o seu olhar vale a pena ser visto por alguém, sabe? Certo. E essa cobrança que quase te fez desistir, hoje você continua vendo dessa forma ou você vê de uma maneira que de repente ele te instigou para você ir além do que você conseguia? Você acha isso? Eu acho que a gente sempre, quando atravessa por um momento difícil, né, assim, de quase desistir de algo, acho que tem uma grande transformação, você vai além, né? Uhum. Então é um desafio, muitas vezes, que realmente você atravessa melhor. Sim, o Luiz Ernesto, por exemplo, que era o nosso professor, que quando eu entrei no Parque Lage, eu já tinha feito exposição em Tóquio, em Dubai, em Paris, aqui em Lisboa. Então, quer dizer, você entra numa sala onde o professor não te conhece, você já tem uma trajetória artística, só que era dentro da fotografia. Por isso que eu fui procurar pintura, né? Através do Parque Lage, através dele. E era engraçado que ele me tratava, ao mesmo tempo que ele até comentava com os outros alunos, mas ele já é famosinho, né? Ele sai na Veja, ele não sei o quê, tal. Apesar de eu não me achar, né? Porque essas coisas, enfim, são passageiras, né? Mas aí, tipo assim, eu sentia que ele me cobrava um pouco mais do que o normal, porque por eu já ter uma trajetória, né? Só que era dentro da fotografia, não da pintura, mas era uma trajetória artística. Uma linguagem Sim. que você desenvolveu. E eu sentia isso, então acho que às vezes eu ficava um pouco desestimulado, porque nunca nada que eu fazia estava bom. Provavelmente é porque não estava bom. Às vezes isso é uma maneira realmente do professor estimular o aluno a ir mais. Às vezes, né, um curador vem, gosta muito de uma obra, uma série, de uma época, e outro não gosta daquela, gosta de outra. Então, mesmo curadores, né, podem gostar de uma coisa e não de outra. Sim, isso acontece muito. Você já passou por quantas fases? Você tem ideia? Ou você não teve fases na vida assim? Não, eu tenho, assim, tive mulher de fases. Sempre eu acho que o trabalho está evoluindo, pelo menos eu acho, e estou sempre tentando trazer algum elemento novo, assim, um pensamento novo. Eu, durante muito tempo, eu falei que fiz faculdade de filosofia, né? Então, fui muito influenciada por esses filósofos que eu gostava, pelos filósofos que eles chamam da diferença, que é Nietzsche, Bergson, Spinoza, Deleuze. E eles falam muito sobre o devir, sobre uma certa presença que você... Por exemplo, o Deleuze fala do rizoma, né? Que então você faz essas conexões, são interligações, mas que são de um certo lugar da presença, né? Ou Nietzsche, que é muito contra a moral. Então, várias coisas iam me influenciando, pensamentos que iam me interessando em determinados momentos, que eu vejo como aquilo entrou no trabalho. Por exemplo,
essa coisa amorfa do trabalho está sempre se transformando, fala muito do devir, né? Você está sempre em constante mutação, assim. Isso, como um todo, o trabalho permeia isso, essa mudança mesmo. Então eu vejo essas fases, assim, evoluindo ou involuindo, mas elas estão sempre mudando, né? Bacana. Legal. Vamos mostrar então para o pessoal um pouco? Vamos. Então vamos lá. Essa aqui, então, foi outra série que eu fiz. Nesse momento eu estava pensando espaços pictóricos que eu queria mostrar a diferença entre esses dois planos, das formas, como se elas estivessem flutuando, e a base da pintura, né? Então tinha esses dois universos acontecendo ao mesmo tempo, pictoricamente falando. E aí também foi a primeira vez, falando nessas fases, que eu fiz uma certa geometria no espaço. Gostei muito do resultado, mas eu fazia de uma forma muito aleatória. Eu não planejava nada, eu ia fazendo as linhas, ia botando umas fitas, ia pintando, ia construindo. Você vê que elas não estão muito certinhas, mas aconteceu uma coisa que eu gostei muito. Certo. Depois eu não voltei a fazer essas pinturas com esse fundo geométrico. Foi só aqui em Lisboa. Essa série é de que ano? Essa série, acho que tem uns 4 anos já. E aí, bom, eu gosto muito de criar cenas, né? Cenas improváveis, cenas impossíveis, digamos assim. Como se fossem fragmentos do imaginário, tem um pouco assim do que é possível você, né, trazer de dentro de uma certa memória desse universo lúdico que permeia nosso ser. Então eu estava falando da coisa da identidade, né? Eu penso muito nessa forma de existir meio híbrida, assim, sem tanta... Acho que foi processos de meditações muito longos da vida inteira, assim, de você se desconstruindo, né? Certo. Você desconstruir quem você é, sua identidade, seu nome, até sexo, país, tudo. Então eu fazia muito esse exercício, claro, acho que eu já tinha isso um pouco dentro de mim, na minha natureza, e trouxe muito isso para o conceito da minha pintura. Certo. Então não só no processo de fazer, mas no conceito, sabe? Então tem uma certa fluidez de deixar esse imaginário vir à tona e sair e construir isso, porque muitas vezes as pessoas olham e elas ficam tentando identificar coisas, né? E aí vem uma imagem, é como o Proust fala muito disso, né? A sinestesia, como um sentimento, uma emoção, ou um sentir, né? Te leva a um outro sentir, um sentido que leva a outro. Certo. Eu acho que a pintura ela é capaz de produzir muito isso. Entendi. Esses espaços vazios. É uma coisa rara na minha pintura, eu normalmente tendo a encher muito. Aquela é a maior tela da exposição? Gigante, né? É muito grande, Nossa. muito alta também. Ela tem quase 3 e pouco assim, de altura. Foi a maior tela que você já pintou? Não, eu pintei 2 telas por encomenda para a FGV, aquele prédio do Niemeyer que tem ali na orla, no Flamengo. Então elas tinham 6 metros de altura. Nossa. Tinha que fazer com andaime, subir e descer, olha, nunca mais. Muito grande aquela tela. Essa eu ainda fazia assim, só com um banquinho e tal. Bacana. Parabéns. Obrigada. É um trabalho físico mesmo. Então, a gente estava falando também dos desenhos, né? Que eu sempre fiz como processo de observação do mundo externo e trago para o ateliê. E aí, os desenhos acabaram virando desenhos. Comecei a fazer em formatos maiores, em folhas separadas, que não fosse só caderno. Então, um pouco isso. Aqui até tem um pouco de uma cor, um preto. Esse tem um cinza também, um esverdeado. Mas você vê, né? E é o que? É caneta? É, caneta. E tinta acrílica? Isso.
E essa série você lembra de que ano que é? É exatamente nessa mesma época, 2 anos mais ou menos. Essa aqui, né? Essa mesma época daqui. Dos negativos. Dos desenhos, na pintura. Uhum. Essa, por exemplo, tinha essa coisa da escada, tinha uma escada aqui no ateliê. Então, todos os elementos vão se misturando, né? Fica uma coisa desordenada, mas que depois acaba fazendo sentido na composição. Certo. E quantos desenhos foram feitos para essa série, tem ideia? Essa série, acho que foi para essa exposição também na Galeria Heritage, foram mais de 10, foram 10 por aí.